Boa noite a todos e que Jesus nos abençoe sempre esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas sobretudo pela prática do seu Evangelho. Estamos aqui mais uma vez representando a USE, União das Sociedades Espíritas, que tem utilizado o Evangelho segundo o Espiritismo para todas as exposições deste ano. Neste mês, o tema Natal com Jesus. E nós nos lembramos que para que nós possamos realmente ter Jesus em nós, nós temos que fazer isso todos os dias. Por isso eu relembro o tema de janeiro deste ano, que foi o do Evangelho no lar e no coração. Mais uma vez um lembrete, permanente, que nós temos que ter de fazer o Evangelho no lar, implantar o Evangelho no lar, e aí sim nós estaremos com Jesus, não só no Natal, mas também em todos os dias da nossa vida. O Odair até brincou, que eu falei da fantasia do Papai Noel, porque na realidade a orientação é aquela de que nós devemos falar de Jesus, porque Ele é o aniversariante. Mas só que o Papai Noel está assim tão inserido na nossa tradição também, que a gente invariavelmente vê, mesmo nos centros espíritas, a figura do bom velhinho, do Papai Noel, as sacolinhas de Natal, tudo isso está presente também na casa espírita. É claro que nós temos que sempre ter em mente que o verdadeiro aniversariante desse mês é Jesus. E é claro que para isso nós temos realmente que perceber, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, já lá, todo o Evangelho é a mensagem de Jesus, a rota segura para a nossa transformação. Desde o primeiro capítulo, quando já fala das revelações que chegam até nós, e fala de Jesus como a revelação do amor. E ele veio para dizer: eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento à lei. Então nós temos essa necessidade de realmente endereçar os nossos passos no caminho que Jesus nos aponta como um caminho de renovação, um caminho de salvação, podemos até dizer assim, que é um caminho sempre marcado pela simplicidade e pela humildade. É por isso então que quando vamos falar de Natal de Jesus, a gente vai sempre se lembrar daquelas histórias que chegam para todos nós, da figura do menino Jesus chegando ali na manjedoura, a estrela guia lá que guiou lá os reis magos, que diz até que não eram nem reis e nem magos, mas eles vieram lá do Oriente para reverenciar o menino que havia nascido e que era o Messias prometido, o Salvador, E são várias histórias. Nós podemos citar um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, que nos fala, que o título do livro é Antologia Mediúnica do Natal. Tem inúmeras histórias do Natal, de Emmanuel, Carmen Cimira, Maria Dolores, enfim, vários espíritos trazendo as mensagens de Jesus, quase todas elas assim falando, de como era aquela época, muitas fazendo assim uma analogia, uma comparação com a nossa atualidade, onde ainda, apesar de mais de 2000 anos da vinda de Jesus, nós ainda continuamos com a mesma miséria moral que tínhamos naquela época. Então, tem várias situações que nós podemos nos lembrar de Jesus, quando Ele veio para nós. É claro que nós vamos nos lembrar sempre das palavras que Ele trouxe, Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Enfim, todas as colocações de Jesus eram para nos trazer realmente esse caminho, E as bem-aventuranças que Ele nos trouxe lá no Sermão da Montanha servem-nos de referência para que nós consigamos realmente manter em nós, esse ideal cristão, esse ideal espírita, e consigamos realmente buscarmos a nossa transformação. Eu marquei alguns
exemplos que está lá nesse livro, Antologia Mediúnica do Natal, uma das mensagens de Emmanuel, ele fala da manjedoura, que é a eterna lição da humildade para todos nós. A manjedoura foi um caminho. A exemplificação de Jesus foi demonstrar a verdade. E o Calvário, ele nos mostrou a vida, né? A vida continua. Ele foi a ressurreição e a vida, como está lá. Então nós temos essas colocações. Até muitos pensam, né? O que é que a gente tem que refletir mais? É sobre a manjedoura ou sobre o Calvário? Né? Que são os extremos, né? Que Jesus nos trouxe. Então o Natal, vinha lá os anjos, né, do céu falando: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Está lá em Lucas, no capítulo 2. Paz na terra significa o que? A fraternidade. A boa vontade, o que é? É a nossa obrigação de serviço. Então Jesus, ele nos trouxe a exemplificação. Ele não amaldiçoou ninguém, não condenou ninguém. Ele simplesmente consolou os aflitos, sem esquecer nem todas as pessoas. Ele colocou, ele esteve no meio lá dos publicanos, esteve lá nas bodas de Canaã, esteve à frente daquelas mulheres que ele sempre elevou quando estava lá na casa de Pedro. E no entanto, ele resgatou Maria de Madalena, né, que estava assim atormentada. Enfim, ele curou o cego Bartimeu, mas não esqueceu Zaqueu, aquele que estava, o rico, né, enganado, que queria vê-lo também. Então o Cristo na manjedoura representa a paz na terra, e o cristão no mundo é o Cristo dentro da vida. Então Natal é glória a Deus, paz na terra, e essa boa vontade é o nosso dever sempre. Tem uma outra mensagem de Emmanuel que ele diz assim: o Natal do Cristo foi feito assim de uma forma, porque a gente sabe que na realidade Jesus não nasceu em 25 de dezembro, né? Nem vamos entrar em detalhes, mas a sabedoria da vida situou o Natal de Jesus frente ao Ano Novo, na memória da humanidade. E a recordação do Mestre desperta vibrações de sentimento na cristandade, né? Esse momento, todos falam que é um momento assim que todas as pessoas começam a buscar a reflexão, a buscar a união, a harmonia, o entendimento, a confraternização. Apesar de que muitas vezes na prática a gente percebe que nós ainda continuamos impacientes, irritados, nós continuamos ainda naquela correria, né? Deixa tudo para a última hora. E vê o trânsito, tudo continua a mesma coisa. Parece que, apesar de ser um momento de refazimento, porque tudo concorre para isso, né? Geralmente as pessoas já estão em férias, as empresas já se preparam para fazer a parada lá das máquinas, né? As manutenções preventivas, tem o 13º, isso, aquilo, mais benefícios, né? Algumas empresas até dão certos benefícios para os seus funcionários, como a ave natalina, sei lá, o peru de Natal, essas coisas todas. Mas as pessoas ainda continuam sem se aquietar, né? Por quê? Porque ainda não conseguiram perceber que Jesus, ele pede que nós tenhamos aquela condição em nós, né? aquela tranquilidade interior, aquela serenidade, aquela paz que ele sempre tinha. Então, conforme essa nossa atitude espiritual ante o Natal, vai ser assim também quando estivermos no Ano Novo. Tem pessoas que falam assim: não, agora eu vou mudar. Passo o Natal, porque eu vou passar lá com a minha família aqui, mas a família da minha mulher quer que a gente passe o Ano Novo lá na praia. Aí eu vou lá, vou dar meus pulinhos na água, que dizem que isso aí é bom, vou comer isso, evitar aquilo, porque a pessoa se apega, né, a essas tradições, essas coisas todas. E aí a gente começa a planejar, a projetar o Ano Novo, né? Só que todos os anos passam anos e anos, e a gente continua na mesma, porque a gente ainda não conseguiu colocar Jesus realmente, né, na nossa vida, na nossa maneira de pensar. Então, o aniversário de Jesus precede o natalício do tempo. Com o Mestre, nós recebemos
o dia do amor e da concórdia. Com o tempo, encontramos o dia da fraternidade universal, que é o primeiro dia do ano. Então, o primeiro renova a alegria, é o Natal. E o segundo reforma a responsabilidade de todos nós, né? Então, que nós ofereçamos os nossos pensamentos, as nossas atividades para Jesus. Se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nossa alma, em vão os anos novos, né, se abrirão iluminados para nós. Essa é a mensagem de Emmanuel, para a gente refletir. Tem uma mensagem de um autor desconhecido que diz que tinha um pintor que ele recebeu a incumbência de fazer um quadro do Natal. Só que eles falaram para o pintor assim: olha, nós queremos ver nesse quadro o verdadeiro sentido do Natal. Aí o que ele fez? Ele começou a pensar, né, buscar uma inspiração, e ele pensou: eu vou pintar o Natal clássico. Jesus, né, na manjedoura, José e Maria, né, os pastores, os anjos, os magos, os animais. Aí ele fez isso, pintou todo bonito. Aí quando terminou, ele falou assim: está faltando alguma coisa. Ele buscou inspiração e pensou: não, eu passo por aqui, não vejo nada de Jesus, né? Só vejo Papai Noel, água enfeitada, né? Aquelas pessoas fazendo assim, competição de quem tem um enfeite mais bonito de Natal, as casas tudo arrumadas. Até quando passa numa cidade que não tem muitos enfeites, fala assim: nossa, o Natal fica pobre, né? Como se fosse aquilo que significasse o Natal. Porque Natal é Jesus no coração dos homens. E aí ele pensou: bom, então eu vou colocar também essa parte mais tradicional que está chegando agora, né, na fase contemporânea. Aí ele colocou lá no seu quadro também as árvores enfeitadas, né, o Papai Noel. Conseguiu colocar tudo aquilo no mesmo quadro. Aí ele terminou e disse: agora está bem. Mas dali a pouco ele repetia e falava: não, está faltando alguma coisa. Aí ele foi dormir e pensou: virá uma inspiração com certeza. Mas só que na hora que ele, antes de dormir, ele ligava lá a televisão e via os problemas, a violência, os crimes, né, a guerra ainda acontecendo. Ele falou: não, está faltando então a situação que está na sociedade, nessa miséria social, tudo que ocorre. Eu tenho que ter um jeito de colocar ali naquele quadro também. Aí no outro dia, de alguma forma, ele começou a pintar com outras cores, de outra maneira, fez uma tela toda tridimensional e colocou também aquela condição da situação atual, da realidade que havia na vida. Mas não ficou contente. Aí ele falou: mas eu não sou capaz de fazer esse quadro. Aí ele pegou o quadro assim, quando ele olhou o reflexo no espelho, ele viu a silhueta dele refletindo no quadro. Aí ele pensou: está faltando isso, está faltando eu me inserir nesse quadro. Aí de alguma forma ele colocou a sua figura. E aí terminou e falou: bom, agora acho que está tudo completo, está tudo certo. Então a lição que chega dessa historinha para nós é assim. A primeira delas é que o Natal só tem sentido quando nos inserimos nele. Por mais compreensão que tenhamos, né, dos fatos históricos, e por mais que as luzes nos chamem a atenção, podemos permanecer absolutamente alheios, distantes e indiferentes, porque não nos sentimos parte deste Natal. Daí a própria celebração transformar-se até em aborrecimento. Então é preciso entrar no Natal. Segundo, ver-se inserido no Natal enseja uma bendita oportunidade de podermos enxergar a nós mesmos refletidos, né, em acontecimentos que vão além de nós, e principalmente ver o próximo, como se víssemos a nós mesmos, né? E finalmente, se é necessário entrar no espírito do Natal, mais verdadeiro ainda é que o Natal entre dentro de nós, ou seja, que aquele que nasceu em Belém da Judéia, humilde e mansamente, nasça em nossos corações, dando sentido à nossa vida. É para a gente refletir. Então a gente vai perceber que nós temos um monte de situações nessa época, né?
Vamos ter, por exemplo, aqui terá o teatro, né? Nós temos os filmes que passaram tudo voltado para o Natal, muitas histórias, muita coisa que vai fazer com que a gente pare um pouco e faça aquela reflexão sobre o Natal. Mas nós temos que realmente estarmos, né? Pensarmos realmente como é que nós conseguiremos manter o nosso equilíbrio, a nossa serenidade nessas situações. Tem um livro chamado Histórias que Tocam o Coração, de Guilherme Vitor Cordeiro. Eu vou relembrar apenas a historinha que ele fala. Acho que dá tempo. Tem as duas primeiras histórias. Uma ele fala sobre a lenda do menino Jesus, e a outra fala uma história chamada Amor Eterno. A lenda do menino Jesus, ele disse que estava no Natal, assim, numa grande cidade, tudo colorido, as luzes, tudo bonito, né? Aquela iluminação toda artificial, mas toda que as pessoas, que contagiava as pessoas, e vinha um menino, né? E aquele menino tremia de frio, né? E ele ia em casa, que ele olhava para dentro assim naquela luz, assim, ele via a mesa farta, tudo aquilo, né? O pessoal já se preparando. Ele batia na porta, o pessoal mandava ele embora. Menino, o que você está fazendo aqui? Ele mandava ele embora simplesmente. E ele foi se afastando, cada vez mais saindo daquele centro, né? E indo lá para a periferia, né? E sempre batendo nas portas e ninguém abria, ninguém dava atenção para ele. Até que ele percebeu que viu uma luz assim pequena, né? Mas já longe, já num local assim distante da cidade. E ele foi seguindo aquela luz. E a hora que ele chegou era uma casinha muito simples, humilde. E aquela luz que saía de uma vela, né, que estava em cima de uma lata, assim, em cima do caixote. Mas aquela família estava reunida, a mãe e os 2 filhos. E aí ele bateu na porta. Quando ele bateu, a mãe pediu para a menina: vá abrir, a gente não pode deixar ninguém lá fora com esse frio. E aí a menina foi, abriu e ele entrou, e a mulher o abraçou e ficou conversando com ele, né? E naquele momento assim, ela falou assim: faça o seguinte, acenda agora a nossa árvore de Natal, uma árvore muito simples, né? Aí a menina foi lá acender a árvore, e ela falou para o menino: sente-se aqui, e ela vai te trazer um leite, né, e uma bolacha para você se alimentar, que você deve estar com fome. E aí o menino ficou num cantinho, numa cadeira, e aí elas ficaram ali entretidas, né, e querendo mostrar algo, né, do Natal para aquele menino. De repente elas estavam tão preocupadas com a árvore, mas eles viram que a luz foi acendendo cada vez mais, iluminando toda aquela pequena casa. E aí quando eles olharam, cadê o menino? Aí a mãe falou assim: meus filhos, hoje nós tivemos a visita do menino Jesus aqui em nossa casa, vamos orar e agradecer a Deus. É a história da lenda do menino Jesus, né? E a outra história é de uma mulher que ela estava nessa época, como todos nós, né? Só que ela ainda não tinha se livrado da impaciência, da irritabilidade, e ela venceu o trânsito e conseguiu chegar no shopping center, né? As árvores de Natal, todo aquele colorido, toda aquela coisa, e ela assim, até aborrecida, falou assim: eu vou comprar presente para os meus netos, mas será que eles vão gostar mesmo desses presentes? Mas que coisa, todo ano é a mesma coisa. E ela reclamando. Aí quando ela entrou numa sessão, ela viu um menininho assim, mexendo com a boneca e passando a mão nos cabelos da boneca. Aí ela parou, de repente assim, começou a olhar para o menino, e aí ela chegou mais perto. Naquele momento parou assim, foi um momento de trégua, né, de paz para ela. E ela começou a ver o que o menino estava fazendo ali. Aí ela entrou numa conversa com o menino, e o menino falou para ela assim: sabe o que é? É que essa boneca era o presente que a minha irmã queria ganhar no Natal. E eu queria muito dar para ela, mas essa boneca é muito cara, né? Minha tia já me falou. Aí eu pensei: mas vamos ver, né? Aí ela resolveu ajudar o menino. Quanto que é essa boneca, né? Ela falou assim: porque eu quero dar essa boneca para a minha irmã. Ela falou: mas então e a sua irmã? Eu falei: não, minha irmã, ela não está mais com a gente. Ela foi para morar com Jesus. Mas meu pai me falou que minha mãe vai logo junto com ela. E eu queria aproveitar que ela vai lá com Jesus. Ela levava a boneca para minha irmã, que ela queria muito, era o desejo dela. Aí a mulher deu lá o dinheiro para o menino, né? E falou assim: acho que aqui dá para comprar a boneca. O menino falou assim: talvez dê para comprar a rosa branca que a minha mãe mais gosta. Aí ficou todo contente. E aí dali a pouco veio, né, a tia do garoto,
E a essa altura, essa mulher, essa senhora, ela já estava chorando, porque ela sabia da notícia que tinha acontecido, que houve um acidente em frente ao shopping e um motorista havia atropelado uma família toda. A criança, a menina, havia falecido na hora, né? E a mãe estava entre a vida e a morte no hospital. Aí então ela viu a notícia depois que a mãe também havia falecido, e ela foi no velório. A hora que ela chegou e entrou, ela viu no caixão, né, a mulher com uma rosa branca numa das mãos e com a boneca no cantinho da outra. Então essa história é um amor eterno, né? Naquele momento a mulher percebeu que toda aquela preocupação dela, toda aquela coisa que ela tinha, ela percebe que de um momento para outro, né, a coisa muda toda, né? A gente está aqui hoje, a gente está, enquanto a gente está no controle das coisas, a gente se deixa levar pela irritação, pelo azedume, por toda aquela falta de calma, de paciência, de tudo, né? Mas chega num momento assim que a gente é chamado a refletir sobre tudo isso. Por isso é que Jesus, ele sempre foi para todos nós, né, o caminho, a verdade e a vida, né? Se nós formos ver as mensagens que chegam através de todos os leitores, eles sempre vão falar do nome de Jesus, e nós citamos Jesus em todas as situações. Numa determinada casa, o menino roga a Jesus que cure o seu pai, né, que está enfermo, que está indo para a morte. No outro é a mãe que chora pelo filho doente. No outro é até aquele juiz diante de uma sentença, lavrando uma sentença, o que Jesus faria aqui? E pede, roga o socorro a Jesus. Então são infinitas condições que acontecem e nós sempre rogamos Jesus, porque Ele realmente é o caminho, né? É a nossa solução. Eu já citei uma mensagem que fala assim, que olhando a vida presente, de lutas e de sacrifícios, vemos mães cansadas, filhos doentes, pais aflitos, carregando amargura, dores e tantos conflitos que até perdem a esperança de receber benefícios. Do outro lado, que contraste, parece haver só felicidade, o luxo, a mesa farta, a tranquilidade invejosa. São pessoas bem de vida, afirma a frase enganosa, que o tempo juiz da vida revela logo a verdade. A desgraça real deste mundo não está na operosidade, a verdadeira desgraça está na ociosidade, na porta larga dos vícios, nessa felicidade passageira. Entremos pela porta estreita da luta, da experiência, e começaremos a adotar nosso espírito de uma graça verdadeira. Então, Jesus pediu, né, para a gente entrar por essa porta estreita, né, porque larga é o caminho, né, da perdição. E Ele é realmente aquele Espírito iluminado que chegou para nós, para nos trazer realmente a necessidade dessa nossa transformação moral. Então o Evangelho de Jesus, todas as suas colocações, inclusive só o Sermão da Montanha já é suficiente para que nós consigamos realmente nos transformarmos. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem 28 capítulos, que todos estão voltados para as mensagens de Jesus. Tivemos no projeto Humanizar, né, aqui de Santo André, o Dr. João até fez uma colocação, que nós podemos até dividir, né? Os primeiros cinco capítulos seriam o fundamento da mensagem de Jesus, né? Começando lá com o primeiro capítulo lá que fala de Jesus, depois que fala da reencarnação, que fala das moradas e tudo mais, que fala dos aflitos, que fala da reencarnação. E no sexto nós temos o quê? O Consolador prometido, que é Jesus o guia. Por isso que lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, nós temos lá a pergunta de Kardec para os mentores: qual é o tipo mais perfeito que foi colocado no mundo, né? Que Deus enviou ao mundo para nos servir de guia? E aí a resposta dos Espíritos: vede Jesus. Então Jesus realmente é essa figura que nós temos que reverenciar. E nesse aniversário, independente se foi em dezembro, em janeiro ou em março, como queiram, que nós possamos então perceber que Ele é o aniversariante, que possamos nos alegrar, que possamos realmente
nos harmonizar para que nós possamos realmente ter um Natal com Jesus. Então essa é a lição que cabe a nós realmente refletirmos, né? Para que nós consigamos lembrar de Jesus, que segundo Maria Dolores, é o nosso recurso maior na nossa vida. E ao encerrarmos mais uma vez, podemos nos lembrar dessa mensagem de Maria Dolores, onde ela diz assim para todos nós: que os problemas, as aflições, o desespero são fases transitórias da estrada fora. Recorda a lição de toda hora, exigindo-te a compreensão. Não te entregues, segue em frente, que as nuvens afastam-se depressa quando nós oramos sem pressa, pedindo a Deus o seu perdão. Nós vemos os estampidos da guerra, gerando a violência, o ódio, mas lembra-te daquele que fez-se amor da grandeza celestial, pois não há coração que respire e nem sobreviva aos golpes do veneno, mas todo ato de amor, mesmo pequeno, é benefício contra o mal. As situações penosas e infelizes são quadros de desespero e dor, mas olha, até as mãos doentes estão amparando, espalhando amor, como se fossem fontes de divina luz. Sejamos, pois, um coração humilde, pronto a servir sem receios, pois todos os recursos têm seus meios e a nossa força é Jesus. Então que Jesus nos abençoe sempre esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas sobretudo pela prática do seu Evangelho. Então, que todos nós tenhamos um Natal com Jesus, muita paz, muito amor, muita harmonia, bastante equilíbrio em nossas famílias, e que possamos realmente passar por essa primeira fase, né, do Natal, e adentrarmos a esse início de ano novo, já projetando mais luzes e lembrando sempre da mensagem de Emmanuel, né? É uma reforma das nossas responsabilidades, aos compromissos assumidos, para realmente trilharmos esse caminho que Jesus nos aponta como um caminho de renovação. Então, que o educandário espírita Simão Pedro continue sempre esse seu trabalho, esse ideal, né? Aí nos lembramos que Jesus chegou até Pedro, né? E fez 3 perguntas, depois de ter passado tanto tempo com ele. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro pensou, poxa, mas como ele pergunta isso para mim? Aí ele fala assim: pastorei os meus cordeiros. Depois Jesus de novo: Simão, filho de Jonas, ou filho de João, tu me amas? Ele: mas claro, mestre, que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E aí ele perguntou pela 3ª vez, né? E Pedro, já quase assim meio aborrecido, falou: mas mestre, tu me perguntas de novo? É claro que eu te amo, mestre. E aí então apacenta as minhas ovelhas. Ele sabe que pastorear as ovelhas, tudo isso seria difícil, é um trabalho difícil para todos, né, que estão imbuídos, né, nesse caminho de transformação, de auxílio, de testemunho realmente, para buscar realmente a melhora de todos, né, o bem comum e tudo mais. Então que possamos ter um Natal com Jesus e que possamos realmente buscar Jesus, como eu lembrei no início, né, fazendo o culto do Evangelho no lar, que é justamente aí que nós estaremos mantendo essa ligação com Deus, nosso Pai, e com Jesus, o nosso Mestre. Graças a Deus.